Milagre! Vou fazer um book haul. Eu nunca faço book haul aqui no canal por dois motivos básicos, vocês vão entender. O primeiro é que eu compro pouco livro. Eu tento ler o máximo que eu posso os livros que eu já tenho aqui em casa. E depois que eu fui morar com meu namorado, a gente juntou as bibliotecas. Então eu passei a querer ler todos os livros dele, né? Normal. Então eu não compro muito. E o segundo motivo é que eu não tenho parceria com a editora, então eu não recebo livro assim, né? Então não faz muito sentido. Mas esse mês eu vou fazer porque eu viajei e comprei livros lá, livros que tem a ver com o lugar para onde eu fui, que foi Roma, se você está se perguntando. E porque eu ganhei livro também. Então acho que esse mês dá pra fazer book haul, tá? Então vamos lá, vou começar com o livro que eu ganhei. A Bárbara Eliodora faleceu, né, gente? Que Deus a tenha, rest in peace. Agora ela vai poder conversar diretamente com Shakespeare. Mas o meu namorado achou numa feira de rua, né, quem é do Rio, uma feira de livros na Cinelândia, O Homem Político em Shakespeare. Se eu não tô enganada, gente, eu não sei, eu vou conferir e vou dizer pra vocês depois. Esse livro, ele se originou da tese de doutorado dela. Tenho quase certeza. Eu vou conferir, depois se eu tiver dito bobagem, eu volto aqui para consertar. Então, livro da Bárbara Eliodora que ele achou super baratinho na feira e não pestanejou, comprou pra mim. Bom, vou dar uma lidinha nos capítulos para vocês saberem mais ou menos o que ele fala. Então, ela dividiu aqui o ambiente familiar e a escola, a igreja, a bagagem do estreante. Aí na segunda parte que é o enfoque político, antecedentes políticos no teatro, direito divino e expiação, uma nova interpretação, enfim, ela vai falar de temas, né? Temas da obra do Shakespeare em relação a ao homem político, a organização política do homem mesmo. Meus gatos estão causando hoje, a Penny miando na sala, o Oz miando na janela, enfim. E uma coisa bem legal é que o prefácio do livro foi escrito pelo Antônio Cândido, né? Que é um crítico literário muito famoso, para quem não sabe, ele é assim, uma autoridade, né? Na área de literatura. Eu achei bem legal, tô bem ansiosa para começar a ler. Bom, agora eu vou falar dos livros comprados, né? Como eu disse pra vocês, eu viajei nas férias, eu fui pra Roma e lá eu comprei algumas coisas. Não comprei nada italiano, porque eu não sei ler italiano, tá? Então, ai, tá pesado. Deixa eu arrastar aqui pra perto. Eu vou começar mostrando livros que eu comprei num museu dedicado aos poetas ingleses da segunda geração. Poetas ingleses na Itália, Aline? Sim. Na Piazza de Espanha tem um prédio bem ao lado da escadaria lá principal, mais famosa, onde fica o Keats Shelley House. É um museu dedicado a 3 poetas, apesar de ter o nome do Keats e do Shelley, é um museu dedicado a 3 poetas da segunda fase romântica, que são o John Keats, o Percy Shelley e o Lord Byron. Por que esse museu tá lá? Porque o Keats, pra quem não sabe, ele tinha tuberculose, ele foi mandado pro médico dele pra Itália pra ele fugir do rigoroso inverno inglês. Então ele foi pra Itália pra tentar se tratar, o que não adiantou muito, porque ele ficou 3 meses lá e morreu, em virtude da tuberculose. Esse museu fica na casa onde o Keats morou. E lá dentro a gente pode visitar, né? Ela foi, obviamente, totalmente reformada. É um museu em inglês. Os funcionários, inclusive, são ingleses. Então, por isso que eu consegui comprar livros lá, porque os livros vendidos lá são em inglês. E é um museu muito bacana. Eu pretendo fazer um post mais detalhado com fotos no blog. Então, depois eu até atualizo esse vídeo e boto o link aqui, porque eu não fiz post ainda. E é um museu muito legal, lá tem originais dos livros deles, tem cartas que eles trocaram entre si, dá pra ver a letrinha deles. Tem carta da Mary Shelley, né? A Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, ela era a esposa do Shelley, né? Então tem relíquias, meche de cabelo. Uma das coisas mais legais que tem lá é um manuscrito do Borges. O Borges fez uma conferência sobre o John Keats. E então o manuscrito dessa conferência, as anotações dele, tá lá exposta, deu pra ver a letrinha do Borges. Vocês veem que o Borges me persegue, né? Eu vou pra Itália, tem Borges lá. Então é um lugar muito legal. Compraram, né, as pessoas que fundaram o museu. Esse museu já tem mais de 100 anos, né? Ele é de 1909. Elas tentaram comprar mobília da época do Keats, porque quando ele morreu de tuberculose, mandaram tacar fogo e tudo.
Então tentaram reproduzir mais ou menos, porque o quarto do Keats está lá, né? Mas as únicas coisas originais são a lareira e o teto. Mas está lá, tentaram arrumar mais ou menos como era na época dele. Bom, e aí o que eu comprei lá? Eu comprei o Love Letters, que é um livrinho que eu já mostrei na TBR, vou continuar lendo, que é a coletânea de cartas. Esses pockets da Everyman's Library são lindos, maravilhosos, quero todos. Eles são muito bonitos, né? Pra quem não viu o outro vídeo, eu vou mostrar um pouquinho. Atrás dessa pintura do Vermeer, isso é uma jacket. A capinha dele é de tecido com letrinhas douradas, tá? Um livro muito bacana. Quando eu terminar de ler, eu falo melhor dele. Eu já falei um pouco na TBR, né? Porque como eu tá meio que em andamento, eu já falei mais ou menos como é que ele é. Mas livro fofo e livro lindo e que eu tô me divertindo bastante. Apesar dele ser um livro de cartas de amor, ele também tem umas cartas bem engraçadas. Lá eu também comprei o Love Poems, é da mesma editora, a Everyman's Library. Então, só pra vocês verem como ele é lindo. Ele também tem jacket, o tecidinho dele é vermelho, olha isso, gente. Ai, muito lindo. Com letrinhas douradas. Esse eu ainda não comecei a ler, mas vamos ver que poetas tem aqui. Muita gente famosa: John Donne, Yeats, Shakespeare, Emily Dickinson, um monte de gente que eu nunca ouvi falar na minha vida também. Pablo Neruda, Ana Akhmatova, legal, Safo, enfim, Edgar Allan Poe, muita gente legal. E muita gente que vou conhecer. Então, um livrinho lindo. Outra coisa muito legal que eu comprei lá foi um livro a respeito daquela conferência do Borges que eu falei. Então ele se chama Keats, Borges and the Nightingale, a celebration of the Borges manuscript at the Keats Shelley House with an essay by Jason Wilson. Então ele é um lançamento comemorativo que vai ter a conferência do Borges com facsímile e um ensaio desse Jason Wilson sobre os dois autores. Eu achei bem bacana. O Jason Wilson é esse cara aqui. Aqui também tem uma descriçãozinha sobre o Borges. E aqui dentro o livro é um bilíngue, ele é inglês e italiano, porque ele foi lançado especialmente para o museu. E ele tem então um facsímile com a microletra do Borges. E eu fiquei muito feliz de ter comprado esse livro, foi um dos livros mais legais. Por fim, nós compramos alguns livros de arte lá, livros dos museus onde nós fomos, porque é muito ruim ficar tirando foto lá, porque a foto não fica boa, tem um monte de gente, e porque tem as histórias, né, das pinturas, das obras de arte, às vezes, por exemplo, da Capela Sistina tem sobre a pintura. Então a gente comprou os seguintes livros, que são livros que eu não vou resenhar aqui, né, porque são livros de arte, então provavelmente não vou resenhar. Tem um livro sobre o Museu Capitolino, né, o Museu de Roma. Tem coisas bem legais desse museu, como alguns Caravaggios, alguns Botticellis e aquela famosa escultura da Loba. A gente também comprou um livro sobre a Capela Sistina. Esse livro eu já tô lendo, então ele vai falar um pouco sobre o Papa Júlio II, sobre o Michelangelo e sobre o processo da pintura. E eu até vou ver um filme hoje sobre isso, sobre tudo isso que eu falei. A pintura da Capela Sistina, Michelangelo e sua relação com o Papa Júlio II. Esse é um livro ótimo e, assim, gente, muito impressionante, porque dizem que o Michelangelo ficava deitado em andaimes e que ele, num determinado, se trancou lá dentro, não queria ajuda de ninguém, ficou trancado lá. E ele ficava deitado, pintando, com a tinta caindo na cara dele. E aí você se pergunta como o cara foi capaz de fazer isso nessas condições. Dizem que nem a roupa ele trocou durante meses. Então ele pintou o teto, né, da capela e o fundo do altar, que é o juízo final. É uma história toda muito impressionante, né? A gente também comprou um livro sobre as principais basílicas de Roma. Um livro mais grossinho. E eu acho que a gente não foi em todas as basílicas daqui, não. Eu sei que a gente foi na de São Pedro, né, que é do Vaticano, San Giovanni Laterano, a gente foi, que é uma capela que tem umas estátuas imensas dos apóstolos. Essa São Paulo eu acho que a gente não foi, mas a gente foi na Santa Maria Maggiore também, que é tipo muito luxo e riqueza. Mas como tem várias obras bem interessantes lá dentro também. As igrejas de Roma são um negócio impressionante, assim, de opulência, sabe? Então a gente comprou para conhecer um pouco mais sobre
o processo de construção, as coisas que tem lá dentro. A gente também comprou um livro bem grande, que é o Michelangelo e Rafael no Vaticano. No Museu do Vaticano a gente teve, assim, momentos de êxtase, porque a gente viu muita coisa lá, muitos afrescos, além da Capela Sistina, né, que é uma das principais obras do Michelangelo. A gente viu coisas do Rafael lá, que a gente é muito fã, e um deles é esse afresco, né, que é o Escola de Atenas. E foi muita emoção, porque a gente nem sabia que estava lá. O Museu do Vaticano é um negócio muito impressionante, assim, ele é dividido por épocas. E ele tem coisas ali, ele tem artefatos egípcios de 2000 a.C., assim. É muito impressionante. E esse afresco, ele fica numa sala que era de residência papal, né? Hoje em dia é museu, mas já foi residência papal lá, esse prédio. E a gente era, então, muito fã dessa pintura e foi muita emoção vê-la lá. Ela reúne a sabedoria da Grécia Antiga, é uma situação fictícia, óbvio. Então no centro ficam Platão e Aristóteles. Platão está segurando o Timeu e apontando para o alto, né, um das ideias. E Aristóteles está segurando a Ética e apontando para baixo, né. Essa pintura ela é famosa porque, quer dizer, ela é famosa por si só, mas o Platão tem um rosto do Da Vinci, né? Isso é bem interessante. E aqui a gente está vendo alguém sentadinho na escada, assim, meio chateado, que é o Heráclito, que era um filósofo, assim, meio obscuro, né? Até os textos dele eram meio herméticos, tinha uma linguagem, assim, meio oracular. E ele era uma pessoa, assim, meio sombria, meio isolada. E a história é que o Rafael, que estava lá no mesmo prédio pintando esses afrescos, enquanto o Michelangelo estava fazendo Capela Sistina, ele foi visitar o Michelangelo enquanto ele estava lá na capela. E o Michelangelo estava boladão, porque esse processo foi super estressante para ele, né? Ele teve várias crises, abandonou, voltou. Então o Michelangelo estava lá pé da vida e aí ele resolveu fazer o Michelangelo chateado aqui no Heráclito, né? Então o Heráclito tem a cara do Michelangelo. Essa pintura ela também tem o próprio Rafael, numa parte que não está aparecendo aqui. Isso aqui é só um recorte da pintura, que é maior, mas eu não vou achar aqui, mas numa determinada parte, bem no cantinho, assim, bem disfarçadinho, o Rafael pôs o próprio rosto num dos personagens. Então vou mostrar pra vocês que essa pintura é muito icônica, né? E a gente tem uma coleção aqui isso aqui a gente já tinha. Ela usa essa pintura na capa, é uma coleção do Giovanni Reale, são vários livros. Então, por exemplo, aqui o Aristóteles, ele fez o recorte na pintura, com o Aristóteles apontando para baixo e o Platão apontando para cima. Tá bom, então é isso, gente. Foram essas as coisas que eu comprei, meio raro ter book haul aqui, mas eu achei que era interessante porque foi uma ocasião diferente, tá bom? É isso, boas leituras e até o próximo vídeo. Tchau!